Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda pelas Escrituras dentro da história de Israel, conhecer o que Deus está fazendo em nossos dias e quais são seus planos para a humanidade. Bem, no programa de hoje conversaremos sobre a harpa e libertação. Como que Deus pode usar um instrumento musical, como Deus pode usar alguém que toca para abençoar alguém que está atormentado. Tenha o seu coração bem aberto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, estamos em nossos programas enfocando a história de Israel, passando desde o início, quando Deus chamou Abraão, quando Deus formou o seu povo, quando houve o período dos juízes já na Terra Prometida e quando Deus estabeleceu a monarquia. O primeiro rei foi Saul e Deus depois escolheu Davi e vamos ver que Deus não fez um golpe de Estado, mas Deus trouxe Davi para dentro da família de Saul. Mas para que isto acontecesse, houve um período de preparação. Um período em que Deus usou Davi para acalmar e aliviar o tormento de Saul. Vamos ver o que aconteceu. Mas antes, eu quero que você conheça esse instrumento tão maravilhoso, a harpa, para que você esteja familiarizado com a harpa, pois vamos falar sobre isso no nosso programa. A harpa é um dos instrumentos musicais mais antigos do mundo. Registros históricos datam a existência da harpa na Babilônia e Mesopotâmia entre 1198 a 1166 a.C. Nas cavernas antigas da Grécia e do Iraque também foram encontradas esculturas de harpas, que seriam de 2900 a.C. Em 1720 foi inventada a harpa com pedais. Mais tarde, em 1810, o instrumento passou por mais mudanças e assim surgiu a harpa com pedais de dupla ação. Conhecida como harpa moderna, esta passou a ser incluída na orquestra sinfônica, mas as harpas criadas no período medieval ainda continuam sendo usadas por todo o mundo. Muito bem, você pode ver aí que coisa tão linda é a harpa, o seu som. E Deus deu a Davi esta capacidade tão linda de poder tocar bem, tocar com arte, mas tocar inspirado pelo Espírito de Deus, adorando ao Senhor. Vamos pegar o fio da meada da nossa história. Saul desobedecera ao Senhor e, saindo de debaixo de sua cobertura, constantemente era atormentado pelo inimigo. É isto que acontece. Nós vamos ver que o texto nos diz um espírito mau da parte do Senhor, mas não é que Deus enviava um espírito mau. É que quando estamos debaixo da proteção do Senhor, estamos guardados. Quando saímos, sofremos as consequências. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. O texto nos diz em 1 Samuel 16, versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ou seja, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus dirigindo a sua vida, vai sobrar para um espírito mau. Se você não tem na sua vida Deus em primeiro lugar e o busca e Ele dirige a sua vida, então você está à mercê do espírito mau. Você está à mercê de quem é contra o Senhor, porque há um só Deus, um só Senhor. Dos versículos 15 ao 16, nós vemos o conselho dos jovens, o conselho dos servos de Saul para o seu senhor. Eles viam que Saul ficava como um doido. Saul caminhava, andava, Saul ficava bravo, Saul demonstrava estar sendo atormentado, oprimido por espíritos malignos. O texto diz, então os criados de Saul lhe disseram,
Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Eles deram um diagnóstico. Eles viram e disseram: Saul, você não está bem, você precisa de ajuda. E o que podemos fazer por você? Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. A sugestão que deram foi esta: Saul, você precisa ter paz. Saul, você precisa estar aliviado. Saul, você precisa ficar livre deste espírito maligno. E o Espírito do Senhor não estava mais sobre Saul, dirigindo, porque na unção que ele recebera era uma capacitação do Espírito de Deus para que ele reinasse. Mas a desobediência de Saul fez com que o Espírito de Deus não estivesse mais com ele. E Davi foi ungido. Davi recebeu a porção do Senhor. Davi estava cheio do Espírito Santo e Davi podia tocar com graça, com arte, adoração ao Senhor. No verso 17 está escrito: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo de palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha as qualidades de Davi que foram mencionadas a Saul. Ele sabe tocar, ele é homem de guerra, ele é sisudo de palavras, significa ele não fala coisas à toa, não é um falador, mas ele sabe falar com sabedoria na hora certa. E ele toca muito bem. E o Senhor é com ele. O principal estava nesse finalzinho: Deus está com ele. Saul envia então mensageiros a Jessé e pede que Davi lhe seja enviado para tocar harpa para o rei. Saul manda buscar o menino, buscar o jovenzinho, buscar o adolescente, e Davi vem. Davi cuida das ovelhas e agora ele é harpista, vai ser feito escudeiro do rei Saul. Que honra para Davi! Ele está se aproximando do palácio, ele está se aproximando do trono, dentro do propósito do Senhor. Deus faz as coisas assim, de uma maneira muito suave, passo a passo. Deus não faz as coisas assim, rompendo de qualquer forma e arrebentando tudo. Ele vai num projeto, num plano suave. Davi chegaria ao trono, então ele deveria ser conhecido de Saul. Saul deveria amar a Davi, gostar de Davi. Davi iria fazer parte da família real. Jessé envia Davi e um presente para o rei Saul: pão, vinho e um cabrito. Olha que interessante. Esses 3 presentes, pão, vinho e um cabrito, são exatamente os 3 elementos que estavam na unção de Saul. Naquele sinal que Samuel disse: você vai encontrar 3 homens, eles têm pão, têm vinho e têm um cabrito que vão oferecer a Deus. E eles vão te dar pão e vinho. E agora Davi envia os mesmos presentes: pão, vinho e um cabrito, vindos da parte de seu pai Jessé. No verso 23 está escrito: E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O que acontecia não era simplesmente as notas musicais sendo tocadas. Não era apenas a arte e o talento de Davi, mas era o Espírito de Deus sobre Davi e a autoridade de Deus sobre Davi que fazia com que aquele espírito mau saísse da presença dele. A autoridade de Deus sobre nós. É disso que precisamos, do Senhor. Do Senhor, para haver paz no nosso lar, alegria no nosso lar e a doce presença dele. Por isso, nós vamos orar agora. Eu quero orar com você e por você. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está
e ore comigo dizendo: Senhor, eu não tenho tido paz. Tu vês que estou sem dormir, tenho me sentido tão mal, meu coração está cheio de mágoas, de rancor, mas eu te peço perdão para os meus pecados. E eu te peço, Senhor, que eu tenha paz, que o teu perdão venha sobre a minha vida, que o teu perdão venha para mim. Eu abro o meu coração para ti e te peço, lava-me, Senhor, limpa-me, Senhor, dá-me um coração puro e que o teu Espírito Santo venha habitar em mim e dirigir o meu viver. Eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, o Senhor te ouviu e a paz está em seu coração. Agora, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.